olhar para o rei e entender o que está acontecendo, nós estamos num momento muito delicado da nossa história, né? Eu diria triste, para não dizer tétrico, onde as pessoas entram em êxtase quando vislumbram os seus reis. Ou elegem os seus reis segundo o seu próprio coração e entram numa catarse coletiva, de êxtase coletivo, quando vem o seu rei no trono. Ou numa profunda depressão de morte, quando o seu rei sai dali. Enquanto o profeta diz: os meus olhos viram o rei. Ou João, Apocalipse 5, essa canção une os dois textos. E ele diz: os meus olhos viram o Cordeiro sobre o trono. O que aconteceria com a igreja no Brasil se ela pudesse ver o verdadeiro rei? Esquece a igreja no Brasil, porque isso não existe. O que aconteceria comigo e com você se nós víssemos o rei? Que tipo de impacto causaria no nosso comportamento, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, na maneira de enxergarmos a vida, no trato com o próximo, na nossa espiritualidade? O que aconteceria conosco se um dia nós víssemos o Cordeiro sobre o trono? E acho que cabe uma pergunta aqui. A gente ainda não viu? Nós não percebemos ainda que Ele está no trono? Se por acaso percebemos, isso foi suficiente para nós? O que movimenta a tua fé? O que faz explodir o teu coração? Que tipo de vislumbre tem os teus olhos que botam para dentro de você vida, ressurreição, alegria, paz, amor, gratidão? Que rei você precisa ver para que a vida do reino pule dentro de nós? Oh, Jesus, ajuda a gente. Eu mudei todo o script aqui, tá? O pessoal da técnica. Eu vou tocar o barco aqui, depois vocês dão um jeito aí. João capítulo 6. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, é o mesmo lugar. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. A multidão o seguia,
porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Devia ter muita gente mesmo chegando, né? Ou se reunindo para isso. Não sei. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, ele disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso só para testá-lo, né? Porque sabia o que estava para fazer. O povo se aproxima porque viram sinais e as curas que Jesus fazia. E o Jesus, que sabe tudo, e sabe o que vai na mente e no coração do povo, que conhece a palavra antes que ela chegue na nossa boca, olha para as pessoas que estão em busca de sinais e pergunta para Filipe: onde que a gente compra pão para essa galera? Se o Filipe tivesse a mesma capacidade de Cristo de ler, de discernir o pensamento do povo, talvez discordasse de Cristo, dizendo: Jesus, de boas, eles vieram por causa dos sinais, não por causa do pão. E talvez Jesus respondesse: eu sei, é que eles não sabem que eles precisam de pão e não dos sinais. Isso não está escrito, mas eu consigo ler isso aqui. A resposta de Filipe foi: olha, nem que a gente tivesse 200 denários de pão, seria suficiente para que cada um recebesse seu pedaço. E 200 denários era uma grana considerável aqui. 200 denários era quase 7 meses de trabalho de um trabalhador comum. Aí um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: ó, tem um menino aí. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas não é quase, é nada, né? Como a gente diz na gíria, não tapa nem o buraco do dente, né? E Jesus disse: tá bom, manda a galera sentar. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Alguém quer mais? Ah, eu queria mais. Leva lá para ele. Alguém quer mais um pedaço? Ah, eu queria mais. Leva lá para ele. Alguém tinha saído para ir no banheiro, ficou sem? Eu fiquei. Leva lá para ele. Tanto quanto queriam. Para aquele momento onde eles estavam. E quando já estavam satisfeitos, pança cheia, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolhe o que sobrou. Comeram tudo? Meu avô dizia: estou empanzinado. Todo mundo satisfeito? Recolhe o que sobrou. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram. Dos 5 pães de cevada sobraram 12 cestos cheios. Depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. É esse aqui o cara que a gente estava esperando. O profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo, burburinho,
que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Ele é rei. Forçar o quê? Não precisa forçar um rei, que já era um rei, a ser o rei. Você não precisa pegar à força o cara que é rei e dizer, nós vamos te forçar a reinar agora. Engraçada essa frase, né? Então ele se retirou, outra vez, sozinho, para o monte. Nós estamos caminhando pelo livro de João há algum tempo já, alguns meses. Chegamos no capítulo 6. João, no seu evangelho, demonstrando para nós que Jesus é o Cristo. Nossa série se chama Quem é Jesus? Quem é esse Jesus que a gente crê? E ele atravessa o mar da Galileia e tem uma grande multidão. Ela é chamada também de Galileia dos Gentios, meio à semelhança do que aconteceu com Samaria, já expliquei aqui em outro domingo, mas havia muita miscigenação de pessoas, de gentios entre judeus, e a Galileia era chamada de Galileia dos Gentios pela grande parcela de estrangeiros que ali moravam. E também a Galileia era lugar de pescadores e de pequenos agricultores. Alguns bem-sucedidos, mas poucos. A Galileia era o lugar das pessoas mais pobres. Era o lugar da gente mais sofrida. Talvez por isso pensassem que não poderia vir alguma coisa boa daquela região. A verdade é que Jesus está na região onde ele cresceu, né? Em Nazaré. Com o relato dos outros evangelhos, sabemos que ele começa o seu ministério na Galileia. Percorre as sinagogas ensinando. Esse capítulo 6, um pouquinho mais adiante, Jesus vai dizer para esse povo que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Nós vamos chegar nesse trecho domingo que vem ou no outro, vamos caminhar pelo capítulo 6, mas você já ouviu Jesus dizendo isso porque você já leu João e sabe que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, ele é o pão que nos alimenta. Como será que deveria ser na cabeça de Jesus, que é o próprio Deus encarnado? No princípio era o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Já passamos pelo capítulo 1. Aquele que é o pão enviado por Deus para alimentar o homem. Encontrar uma terra que foi criada por ele, com pessoas criadas por ele, que ganharam de presente a criação, onde deveria ter pão para todo mundo. Como deveria ser na cabeça do pão que cria o homem e cria o pão, encontrar gente, criatura de Deus, sem pão? Não sei se você já se perguntou isso lendo esse texto. Porque quando o verbo, que era Cristo, estava com Deus, porque era Deus desde o princípio, João capítulo 1, verso 1, estamos nessa jornada, estava lá desde o princípio, cria todas as coisas, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu não estou falando de nenhum país, porque não havia, eu não estou falando de nenhuma humanidade, porque ela estava começando, eu não estou falando de nenhum partido político, porque também não existia Israel, não havia nem Moisés, não havia nem lei, era nós e ele, o Adão, a Eva e Deus, dando a eles o plano de tudo que ele havia criado, todo o cosmos, tudo. Aqui tem semente, tem fruto, tem fonte, tem água,
tem animais, tem sol, tem lua, tem estações, tem mar, tem peixes, tem rios, tem correntes, tem aves, tem pássaros. Aqui tem maçã, mamão, chuchu, beterraba. Se faz bem para chuchu a beterraba. Mas ela não faz bem para o chuchu. Ela faz bem para nós, para chuchu. Whatever. Tem cenoura, tem batata. Tem tudo. Tem tudo. E é de quem? É tudo nosso. É tudo meu. É tudo vosso. O Éden era como um templo, onde 24 horas por dia o homem estava com Deus. Ele não tinha que ir para uma cabana com uma cruz em cima para encontrar Deus. Tudo que ele fazia, tudo que ele vivia, tudo que ele pensasse, Deus estava com ele. Porque a vida do homem na terra era a vida de Deus para o homem, e do homem com Deus, e de toda a criação para todo o homem. Multipliquem-se, encham a terra, deem nome aos animais, plantem as sementes, colham o fruto e vivam, e vamos viver junto. E quando o pão olha para a multidão, ele deve pensar: eu vou ter que multiplicar o que nunca deveria ter faltado. Me ajude se eu estiver falando besteira, irmão. Eu estou citando a criação, e eu estou citando o pão vivo que está no Evangelho. E aquele povo cansado, sobrecarregado, Mateus, quando escreve o seu Evangelho, usa o termo ovelhas que não têm pastor. Gente pobre, que quando vê um sinal, se amontoa em multidão, com o sonho do rei que chegou para mudar tudo isso aqui. Porque os reis que se sucederam em Israel, fizeram Israel sucumbir aos assírios e sucumbir à Babilônia. O rei babilônico que chegou, Nabucodonosor, acabou com Jerusalém. Ciro, o rei persa, ainda permitiu que se reconstruísse o templo, mas mantinha o povo debaixo do tacão e do domínio persa. Quando chega Alexandre o Grande, poderia ser uma libertação dos persas, mas ele vem com toda a cultura grega e quer acabar com a cultura do povo de Deus e do seu serviço ao Senhor. Um dos seus generais, Antíoco Epifânio, que foi um imperador depois de Alexandre, sacrifica porcos dentro do templo e está acabando com tudo. Quando chega Pompeu com os romanos, a princípio tem tecnologia, carros, estradas, mas é imposto em cima de imposto. Não é à toa que eles quisessem forçadamente fazer Jesus ser o rei de um outro tipo de reinado. Tem tanta luta e disputa pelo comando do reino humano. E todos os lados que disputam o fazem em nome de um Deus. E todos que tomam as suas decisões e cometem suas mazelas na injustiça, na usura, na perversão do direito e na corrupção, fazem em nome de um rei.
E a multidão sonha. Talvez eles quisessem à força fazer Jesus ser um rei, do tipo de rei que eles acreditassem que pudesse dar jeito na vida deles. Que eles fizessem com aquela multidão, 5.000 homens. Pode ser que essa multidão fosse muito maior do que isso, pelo fato de que eles batiam o olho para tentar entender quantos homens, sem mulheres e crianças, estivessem reunidos. Há quem diga 10.000 pessoas, há quem diga 15.000 pessoas, mas o que seja. Que aquela multidão colocasse Jesus nos ombros e fossem em marcha até Roma. Metendo o pé na porta do Senado romano. Arrancando César pelos colarinhos. E botando o Jesus lá. Perigoso isso. Muito perigoso. Viver é muito perigoso. Quando a gente coloca alguém no trono, nós queremos dizer para ele que tipo de reinado a gente quer. Porque afinal de contas foi nós que o colocamos. Com o medo de que ele use a força do reino para nos oprimir, para ser o rei que ele quer ser acima de nós. Sempre há uma disputa de poder. É sempre uma disputa de poder com força. A vida humana na terra é a vida da sobrevivência. Quem tem o porrete maior, com certeza vai viver melhor de quem tem só uma faquinha. Do bolo Puma. O povo sofre nas mãos daqueles que fazem sinais. Geralmente quem tem o poder de fazer o sinal, cobra o pedágio. Geralmente quem se sente no poder, ou tem qualquer tipo de prerrogativa, de produzir qualquer tipo de sinal, quando vê uma multidão que vem atrás de sinais, ele diz, acertei na loteria. E geralmente, o acesso do povo ao sinal faz o povo perder o pão. Porque para adentrar pelas portas do reino dos sinais, eu vou tirar o pão que está na tua mão. Mas afinal de contas, o sinal que você procura vai chegar. Mas Jesus não é um fazedor de sinais. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele faz o sinal que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas Ele não tira de nós o pão. Inclusive tem dia que Ele fala, não vou nem fazer sinal, porque nem é isso que você precisa agora. Eu vou te dar o pão, porque eu sou a vida. Eu sou o eterno. O eterno que entrou às portas do tempo. O infinito e eterno entrou no reino dos finitos mortais para dizer, eu sou a vida e eu sou o pão. Nós temos visto nesse livro de João, que os sinais deste reino nos revelam este rei. E que os nossos olhos não fiquem presos a um fazedor de sinais, mas como a gente acabou de ser abençoado pelo coral, os nossos olhos vejam o Rei. Eu me lembro de uma vez que eu estava passando um momento de muito aperto, e as coisas não estavam dando certo. Mais ou menos como a nossa vida normal aqui no Brasil. Mas eu estava assim meio em
luta com a minha fé. E por acaso eu li um texto. Olha que besteira que eu fui fazer. Fui ler o Evangelho. E Jesus tinha mandado de 2 em 2, 70 discípulos, 35 duplas. Não eram só os 12, era um ambiente um pouco maior. Para irem de casa em casa anunciando o reino e levando o reino. E quando eles voltam dando pulo dessa altura, dizendo, teve gente curada, e você, na casa que eu bati, aconteceu um fenômeno, e o povo, aleluia, e você, ali você nem sabe, o fogo acendeu, o bicho pegou, foi um monte de milagre, e Jesus ficou assim, é mesmo, é? E aí Jesus fala um negócio, que joga uma água fria na fervura. Jesus cortou o barato dos caras, e disse, não, fica feliz não. Não fiquem felizes, porque vocês viram sinais. Fiquem felizes, porque o nome de vocês está escrito nos céus. E eu estava naquela situação difícil, eu li esse texto, e eu falei, não, Jesus, me desculpe. Você não sabe o que é conseguir um dia uma vitória e voltar contando o que você conseguiu. É bom demais, pô. Agora você vai cortar o nosso barato, dizer que isso não é legal? Que não é motivo de alegria? Que não é para a gente dar pulo porque a gente viu um sinal? Mas foi naquele dia que eu entendi que vai ter dia que eu vou sair e vou voltar sem nada. E vai ter dia que eu vou lutar e não vou conseguir ganhar. E vai ter dia que eu vou tentar e a minha tentativa vai ser vã. Mas mesmo nesses dias que eu não tiver peixe e não tiver pão, eu vou me lembrar que o meu nome está escrito nos céus, e o pão da vida é quem me mantém de pé, com ou sem vitórias e sinais, porque a maior delas é que o rei se fez gente, e é que o rei ressuscitou, subiu aos céus, e desceu um pão, que habita em mim, e Ele me alimenta todo dia, seja no dia que eu choro, ou no dia que eu festejo, porque aprendi tudo nessa vida, como diz Paulo em Filipenses 4, já fui honrado e humilhado, já tive abundância e escassez, já ganhei muito e ganhei pouco, dane-se, eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso ter e posso não ter, porque o pão de verdade nunca me falta. Ah, Jesus. O povo sofre na mão dos reis, o povo sofre na mão dos fazedores de sinais. Tem até uma banda que fez uma música, que Deus nos livre dos mercenários, que cobram para nos dar o que é de graça. Desgraçado, meu. Quer dizer então que essa bacia aí cheia de coisa não custou nada para você? Deus te deu de graça e você montou um pedágio e agora me cobra para me dar o que Deus me deu de graça. Eu não tenho muitas certezas sobre como será o futuro daquele que não crê em Deus. O que de verdade a palavra inferno significa no texto, tem muitas interpretações. Mas quando eu olho para alguns seres humanos, eu desejo muito que seja mesmo um lago de enxofre que queime sem parar a eternidade inteira, o desgraçado. A minha escatologia varia um pouco,
dependendo dos personagens. Jesus olha para aquele povo, o pão olha para o povo do pão, criado pelo pão, que não tem pão. Ele vê o resultado da autonomia humana. Qual o resultado do ser humano que colhe do fruto e diz, eu decido o que é o bem e o mal? Na autonomia de Deus, sendo um ser humano autônomo que faz a sua própria lei e a sua própria regra na terra, porque isso é pecado. Jesus se encontra com o resultado da autonomia, onde alguns homens são reis de um reino finito e humano. O resultado da autonomia estava diante daquele povo. Estava na barriga vazia deles. Deus tenha misericórdia de nós. Jesus deu graças. Disse para Filipe, tem pão aí? Tem dinheiro? Tem dinheiro na sacola? Como é que está a nossa conta da associação dos discípulos? Como é que está? Eles recebiam ofertas. Em outros textos a gente percebe isso. Como é que está o nosso caixa hoje aí? Como é que está o caixa da igreja hoje, nessa semana? Hein, Felipe? Você fez conciliação bancária? Você viu direitinho? Dá para comprar pão para essa galera toda? E o Felipe fala, não, Jesus, dá uma olhada nisso aqui. É muita boca para alimentar. E o povo já está com a gente já há bastante tempo, são muitas horas. E eles não pensaram em comer quando saíram, não. Ninguém trouxe nada. Acho que... Mas vamos dizer que eu tivesse, vai. Tem que ter uns 200 denários. É grana para chuchu. Para a gente poder comprar para todo mundo. Mas vou dizer para você, se eu tivesse esse dinheiro, eu não sei se tem uma padaria produzindo pão para 10 mil pessoas. Eu não sei. Tinha que ter encomendado antes. Ontem tinha que ter ligado, olha, vocês fazem lanche de metro? Tem que ter uns 1.500, tem 1,5 km de metro, para a gente poder fazer... Nós não encomendamos e não tem dinheiro. Mas Jesus perguntou isso porque ele já sabia o que ia fazer. Entre mentes, chegou André. Ele não tem dinheiro, eu também não tenho pão. Não sei se ajuda, mas já que o senhor perguntou. Tem um garoto aí com 5 pães e 2 peixes. Já dá. O que sobrou nesse mundo autônomo? Sobrou um menino com 5 pães e 2 peixes. Para mim já dá. Manda a galera sentar. E o texto diz que ele pega os pães e os peixes e ele dá graças. Gente, eu fiquei pensando, como é que será que foi a oração de Jesus? Deu graças, ele agradeceu. Foi a oração tipo, Senhor, obrigado por esse menino. Olha se a gente não tem um menino. Que azar o nosso! Porque eu sei que você já ouviu esse texto dizendo que você tem que entregar o seu dinheiro e que os 5 pães e os 2 peixes é o que você tem na carteira. Quem nunca? Irmão, tudo vira dinheiro nessa vida. Tem gente que lê com o óculos do tio Patinhas a Bíblia. Mas o texto diz que Jesus deu graças. E, gente, o pão não precisa de pão para fazer pão. O menino é só um detalhe na alegoria do sinal. Porque mesmo que não tivesse, ele é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Não se preocupa com o pão do menino. O foco desse sermão e desse texto não é o menino. Vou dizer que não é nem a multiplicação. Mas ela aconteceu, Zé. O povo que encheu o pandu sabe. Mas todo esse evento aponta para o reino, para explicar para o povo quem é Jesus, que é isso que João está nos falando. Que oração foi essa, então?
Senhor, obrigado pelo pão. Tem muito pouco pão aqui, viu, Pai? Para te agradecer. Porque a gente faz a oração de agradecimento quando a nossa mesa está farta, né? Natal. Oh, Senhor, obrigado pela nossa... É difícil a gente ter um amendoim e um ovo e falar, Senhor, eu te agradeço por esse ovo. Está estragado. Amém, Senhor, mesmo assim. É difícil. A gente gosta de louvar a Deus quando alguma coisa boa acontece. Dá graças. Quando não tem nada. Acho que não foi esse tipo de oração que Jesus fez. Ele não agradeceu pela abundância. Porque não tinha abundância. Nem pelo menino, porque o milagre não é o menino. Ou ele pode ter dito, Senhor, eu te agradeço muito pelo André. Ei, discípulo bom, escolhi 12, tem um que vai me trair, tem outro que não acredita, outro que vai negar, mas esse André é cababão. Porque ele percebeu o milagre, ele tomou posse da probabilidade da multiplicação e ele arrastou o menino. A gente não tem base no texto para dizer isso. Acho que não foi essa a oração. Porque o próprio André disse, acho que é pouco para muita gente, né? Não devia nem ter trazido. Nem André tinha muita fé. Para a gente perceber que para Jesus fazer um milagre, não precisamos crer. Eita, Zé, não fala isso. Irmão, eu tenho que falar. Me perdoe, irmão, mas eu tenho que falar porque está escrito. Se não tivesse, eu ia ficar de boca fechada. Prometo para você. O Felipe falou que não tinha dinheiro e não tinha onde comprar. O André falou que era muito pouco. Mas Jesus mandou o povo sentar. Porque se dependesse do tamanho da nossa fé, para Jesus fazer um milagre, coitado de Jesus. Eu não estou dizendo que você não deva crer, não estou dizendo isso. E não estou dizendo que você não deva ter fé, não estou dizendo isso. O que eu estou querendo te dizer é que não importa quantos pães você tem, que não são os seus pães nem o seu peixe, nem se você acredita ou não que Ele possa fazer. Ele é Deus. Ele é Deus. E o texto nos diz que Ele deu graças. Eu fiquei imaginando se talvez Ele tivesse orado assim, Pai, obrigado, porque o Teu reino vai ser visto aqui. No meio desse caos, a Tua graça vai aparecer aqui. Eu te agradeço, porque a Tua glória vai resplandecer aqui. Esse texto me faz lembrar do deserto. Lembra? O povo que atravessou 40 anos no deserto porque tinham desconfiado de Deus. E Deus disse, e ele não tinha o que comer, não tinha água, não tinha carne, não tinha pão. E Deus falou, eu vou derramar o maná do céu todo dia, durante 40 anos, todo dia. Eles acordavam de manhã e tinha o maná para eles pegarem. E ele falou, não guarda, não precisa guardar o maná. Se você guardar, vai feder, estragar e vai dar bicho. Para você aprender a confiar que amanhã você vai acordar e vai ter maná de novo na tua porta. Para você não ficar preocupado em guardar e estocar, porque você acha que crê em mim porque eu dei o maná, mas você tem dúvida se eu vou dar de novo amanhã. Então não guarda. E os caras no primeiro dia que guardaram, você lembra? Quém, 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 quém. Na porta da tenda, um monte de gente saindo com uma sacolinha do Carrefour, com o maná estragado. Fedendo, com bicho, cheio de bigato. E o povo, você pegou, Deus falou para não pegar, não é que estragou mesmo. Mas quando ele sai com a sacolinha fedendo, tem maná novo na porta. Eu não sei se fé é acreditar que Deus vai me dar uma grande quantidade, ou fé é simplesmente confiar e seguir, porque a cada dia Ele vai me sustentar com a quantidade que Ele tem para mim. Porque quando Jesus manda recolher o que sobrou, é muito engraçado, né? O pão que desce do céu, que é Jesus, está ali de novo alimentando o seu povo pobre, da Galileia dos gentios, para dizer que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. O maior milagre não foi aquela multiplicação. O maior milagre é o que está em João 12, 24. Daqui a algumas semanas a gente vai chegar em João 12. E que Jesus disse assim, em
em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Esse é o maior milagre. Debulhar o trigo, recolher os grãos do trigo, triturar o trigo. Como diria o poeta, vive e morre trigo, morre e nasce pão. Eu sou o pão, eu sou o alimento de vocês. Não precisa mais nada. Os discípulos comeram, se fartaram, recolhe o resto. Pode guardar para amanhã? Amanhã eu estou com vocês, basta cada dia o seu próprio mal. O pão nosso de cada dia eu vou te dar. Só confia e segue. Tem muitas analogias interessantes nesse texto. Mas como João está tentando nos mostrar quem é Jesus, Ele é o Deus que multiplica o que nunca deveria estar faltando. Eu nasci em 66. Tem gente aqui que nasceu antes de mim. Mas eu passei os anos 70, 80, 90, 2000, 2010 para cá, 2020. A minha avó me disse, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Nós já vimos muita coisa. Muita gente passou. Muita gente sentou no trono. Canhotos e destros. Eu só não vi acabar a fome. A fome é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com a vida humana. Sabe o que significa Belém? Bethlehem? A casa do pão. O pão nasceu em Belém. O pão é quem cria o cosmos e diz para nós que todo o pão é nosso. Mas a nossa autonomia dele faz a gente recolher bastante pão para nós, enquanto outros não têm. E a pobre multidão corre atrás de sinais, tentando forçosamente colocar alguém que faz sinais como rei. Mas o verdadeiro rei não tirou o pão de ninguém. Ele o repartiu. E ele nos ensinou que ele é o nosso verdadeiro alimento. Ele é o grão de trigo que morre e brota. E toda essa semente é esmagada e nos alimenta. Para nos ensinar que o reino de Deus não tem nada a ver com o reino dos homens. Que talvez o reino dos homens possa abrir os olhos para a verdade do reino de Deus e se apropriar de alguns desses princípios para talvez produzir algum tipo de justiça nessa terra. Mas uma coisa eu tenho certeza, não é o reino de Deus que precisa da ótica do reino humano para interpretar o que Ele é. Jesus é o que é. Ele é o nosso Senhor. É quem nos alimenta. É quem nos dá vida. É quem veio para dizer eu estou aqui. É por isso que o reino de Deus é o lugar onde os discípulos são reconhecidos pelo amor que eles têm uns pelos outros.
É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus diz: entra no teu quarto, sozinho, porque o Deus que te vê sozinho vai te ouvir. E você vai orar assim: Pai Nosso. Mas Jesus, se eu entrei sozinho no quarto, por que eu não oro meu Pai? Porque nunca mais você é só você, depois que você entendeu o meu reino. O Pai não é teu, eu sou Pai de todos. E você vai orar e dizer: glorificado seja o teu nome e não o meu. Seja feita a tua vontade, cumpre a tua vontade em mim. Eu não quero que o Senhor cumpra a minha. E me dá o pão nosso. Porque quando o pão bate na minha mesa, eu tenho consciência que nunca mais ele será somente meu. Ele é nosso. Irmão, nós somos filhos do pão. Se eu puder deixar alguma coisa boa para você hoje, eu vou te dizer: reparta o seu. Reparta o seu pão. Contribua com entidades que você conhece. Gente que cuida de criança, gente que trabalha no Hospital do Câncer. ONGs que socorrem mães. Pessoas que acolhem mulheres que são violentadas e sofrem violência. Por que a gente faz isso, Zé? É por causa da ideologia política que a gente tem. Joga isso no lixo e olha para o Gênesis e olha para Cristo e seja você um sinal do reino e deixa o povo falar o que quiser, mas nós não seremos cristãos se os filhos do pão não entenderem o papel deles na terra. Todo mundo merece, Zé. Eu aprendi no Evangelho que eu faço o bem sem olhar a quem, e que a mão direita não sabe o que a esquerda faz. Porque o nosso povo está tão perto dos sinais, mas está tão longe do pão. O da barriga e o da alma. Eu confesso para você que essa semana li algumas vezes esse texto. A gente faz reuniões, nós, no nosso grupo pastoral, a gente colhe perspectivas um do outro. O que você entendeu? Eu, o Jorge, o Hamilton, o Gerson, o Danilo e também o pessoal das igrejas, o SEMI, que é nosso amigo, da Raízes Urbanas. Eu tenho um grupo que a gente sempre conversa sobre a pregação 2 vezes por semana. E eu confesso para você que esse texto, ele enche meu coração de descobrir quem é Jesus. Mas é tipo Matrix, sabe? Já viram Matrix? Não sei nem se é evangélico. Se você não viu Matrix, você não deve ser evangélico. O dia que você toma a pílula e acorda, você sai da Matrix e acorda naquele caos de Nabucodonosor. Porque a nave se chama Nabucodonosor. É muito bíblico, Matrix. Apesar de você estar livre das garras da ilusão, de um mundo ilusório, e você tem a satisfação de ter acordado da ignorância e da ilusão, ao mesmo tempo você acorda na verdade do caos, que o bicho é feio e o mundo é feio. E ler esse texto essa semana me causou esse duplo sentimento. Cada dia que passo, eu tenho menos esperança nesse mundo. Menos. No ser humano, menos ainda. Menos ainda. Mas, olhamos para o Rei. Nós temos pedidos de oração hoje de irmãos nossos, por parentes, pais, tios, gente entrando em cirurgia, pessoas sendo diagnosticadas com tumores. Eu li os pedidos de hoje. Nós vamos ficar de pé e vamos pedir ao pão que nos alimente. Hoje nós mudamos um pouco a sequência da nossa celebração.
E vamos pedir para que Jesus nos abençoe. E depois que nós orarmos, o coral vai cantar a última, e aí a gente vai para casa. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela coloca a gente de volta no eixo. Nos confrontarmos com esse texto faz a gente pensar muito. Se de verdade os nossos olhos viram o rei certo, no trono certo. Jesus tem misericórdia de nós, da nossa gente, do nosso povo. Tem misericórdia da multidão na Galiléia dos gentios. Que o Senhor olha para eles, eu sei que o Senhor olha para eles. Eu sei que o Senhor olha para esse povo dessa cidade que está morrendo, com injustiça, com fome, com falta de remédio, com usura, com corrupção, com maldade. Não permita, Senhor, que nós, no conforto do nosso templo, não compreendamos quem é o nosso Rei. Não sejamos autônomos, criando a nossa própria missão e o nosso próprio reino humano. Nos perdoa quando fizermos isso, Senhor, e nos ajuda a vencer isso. Obrigado por esse sinal tão maravilhoso, tão incrível, do Senhor fazer 5.000, 10.000 milagres no mesmo momento. E nos mostrar que mais importante do que esses 10.000 sinais de gente comendo, o Senhor está dizendo para a gente que no teu reino ninguém fica sem pão. O Senhor está dizendo para a gente que no teu reino as fomes são saciadas. E porque o teu povo, do teu reino, reparte, multiplica. Porque o pão está na nossa mesa. Senhor, é muito difícil a vida aqui. O Senhor sabe, o Senhor já viveu aqui. Tem misericórdia de nós, da nossa frieza e às vezes da nossa falta de sensibilidade. E tem misericórdia de nós porque a gente elege cada rei na terra. Mas nos ajuda a andar contigo, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o teu evangelho poderoso nos salve. Que o teu amor nos salve. Que a tua graça nos salve. A tua palavra nos salve de nós mesmos. E o precioso sangue da cruz nos arranque do lugar da comodidade onde estamos. Os meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Nós que somos gente impura, de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios, olhamos para o trono e vimos o Cordeiro do sacrifício, reinando não com armas de morte, mas com o cetro da justiça do Pai. Obrigado, Jesus, por ter se revelado a nós mais um pouco nessa manhã. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E oramos pelos nossos irmãos, que estão aqui hoje com o coração apertado, que possam sair daqui sabendo que tudo está nas tuas mãos. Que o Senhor na escassez mata a nossa fome, na secura mata a nossa sede. Que graça e misericórdia jorram do teu trono como um rio que percorre toda a terra. Cuida dos nossos irmãos, Senhor, em meio de tratamentos, em insegurança,
familiar, financeira. E nos dá descanso, porque acima de tudo estamos nas tuas mãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.